Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. E estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite para falarmos sobre basquetebol, NBA. You already know what it is. Estamos mais uma vez de volta. Estamos aqui com notícias extremamente interessantes, porque NBA é um mundo completamente louco. Toda hora tem uma coisa diferente, toda hora temos alguma coisa para falar, umas mais que outras, outras mais polêmicas, mas let's get it. Então, antes de qualquer coisa, vamos aqui saudar o pessoal que está sempre aqui, os nossos, nem posso dizer convidados, porque não são convidados, né? Os próprios, os maus, os hosts, os donos do habitual, os donos da palavra: Sândio Fernandes, André Ferreira, Luqueni Bamba. Antes de tudo, eu gosto sempre de fazer essa pergunta: como é que vocês estão? Estão bem? Estão com saúde? Felizmente acabamos de fazer teste de Covid de negativo, por isso tudo seguro. Não a Omicron. Exato. E também Faça um teste e apanhe vacina. Exato. Não seja o Kyrie Irving. Agora, passando para aquela parte que eu vou sempre dizer, não esqueçam de deixar o vosso like, não esqueçam de partilhar, não esqueçam de comentar. Nós precisamos muito disso. Por favor, aumentem só os números de subscritores. Estamos parados nos mesmos números de subscritores há 2 meses, pessoal. Não estão a partilhar. Partilhem, por favor, para o maior número de pessoas. O canal não pode estagnar. Nós não podemos parar, porque parar é morrer. Então, vocês já sabem, temos que continuar e vocês são uma peça fundamental para essa continuação do nosso caminho. Então, o que é que nos traz aqui? Bem, hoje nós viemos para falar coisas muito simples. Hoje viemos falar sobre equipas que já querem explodir. Vamos falar de um bocadinho de se explodirem, qual é o melhor destino. Vamos falar da take que o Charles Barkley teve com relativamente aos Lakers, e também a frase da Jeannie Buss relativamente à situação que os Lakers passam. Vamos também falar acerca vamos falar também como é que eu posso dizer, das equipas, se os Portland também irão entrar num blow-up. Como é que está a situação do Damian Lillard? Damian Lillard diz uma coisa, a mídia quer forçar outra. O que é que no final do dia a direção do Portland está a pensar? Já se ouviu falar que Damian Lillard tem um desejo de jogar com outros jogadores. Damian Lillard desmente, mas já ninguém sabe mais o que é mentira ou o que é verdade. É uma situação complicada e poderíamos e vamos, porque temos que falar deste jogador. Hoje sim vamos entrar mesmo no assunto Desmond Bane, porque naquele dia nós não falamos bem do Desmond Bane, porque o Sr. Sandy só quis falar do Desmond Bane porque não quis falar do Porzingis. Mas pronto. De qualquer das formas, vamos entrar agora para a parte mais complexa, porque sinceramente ninguém sabe qual vai ser o destino e sinceramente eu acho que os jogadores em causa não têm assim tanto mercado para ir. Quer dizer, a meu ver, é muito estranho uma equipa como os Indiana Pacers terem os jogadores que têm e terem o recorde que têm. É uma equipa que atualmente não está com um bom recorde, está com um recorde negativo, mas lembrar que conseguiu surrar os Knicks no seu último jogo, e é que não foi ganhar, foi surrar.
aquilo foi violência. E o Sandy estava a falar que os Pacers eram uma equipa fraca. Então, Eu falei que os Knicks são piores. O homem Então. desmentiu. Então, a equipa parece que tem muitos problemas, tanto que agora o Sabonis já vem do banco, o Rick Carlisle já põe o Sabonis a vir do banco, que é muito estranho. E há tempos não, no último jogo, Miles Turner veio com declarações polêmicas para com a direção, porque acredita-se que chegou a um ponto em que a equipa não tem ligação, não tem química, não existe uma boa ligação entre os jogadores, há alguma coisa ali para além do basquete que impede que a equipa tenha bons resultados dentro de campo. E então, como resultado disso, os rumores têm apontado como Caris LeVert, como Miles Turner e Sabonis, jogadores que estão disponíveis para serem traded. E caso vocês perguntem por que o Brogdon não tem como ser traded porque acabou de assinar um contrato e devido à extensão do seu contrato os Pacers estão impossibilitados de fazer qualquer tipo de trade do Brogdon durante esta época. Então, tendo esta informação, esta introdução, eu queria saber, juntamente com vocês, porque vocês é que são os donos do espetáculo, os mestres da cerimônia, os MCs, queria saber o que é que vocês têm a falar sobre esse assunto dos Pacers, quando é que surgiu, como é que vocês acham que isso pode se resolver e outras coisas relativamente ao assunto. Finalmente está acontecendo o que já devia ter acontecido há muito tempo. Porque vamos ser sinceros, vamos dizer que temos o Brogdon a jogar All-Star Level, Sabonis a jogar All-Star Level, o Turner sendo consistente e o LeVert. Qual é o pico que vocês acham que essa equipa dos Pacers pode chegar? Second round, claro. Não é bom o suficiente, basicamente. Então, a única opção que eles têm mesmo é blow it up. Esse experiment de jogar com o Sabonis e Turner, acho que já deu tudo o que tinha para dar. Não que eles sejam jogadores necessariamente que ocupam a posição um do outro, acho que têm skill sets diferentes, mas acho que tendo os dois em campo, estás a dar um bocado, a tua defesa está a sofrer um bocado, porque o Sabonis defensivamente não providencia muito. E acho que o Miles Turner é o centro ideal para uma equipa de hoje em dia. É um posto que consegue defender muito bem a paint, ele consegue lançar triplos. Ele é inconsistente, mas a única coisa que é consistente dele é o rim protection, eu diria. E se tu conseguires dar isso, há muitas equipas que precisam bastante disso. E sinceramente acho que ele pode mudar algum contender se conseguir ir para um. Aqui, acho que o exemplo mais fácil é os Warriors. Acho que é uma equipa que precisa de rim protection, porque como o William estava dizendo outro dia, não lembro se foi no podcast do Elf, estava a falar do Kevon Looney, que não era um jogador bom o suficiente para se os Warriors querem ir all the way. E acho que o Turner dava-lhes shooting, dava-lhes rim protection, e se calhar demoraria um bocado para ele se adaptar ao estilo de jogo dos Warriors, como nós vimos que demora com jogadores novos, mas acho que ele podia fazer esse papel bem. E os Warriors têm as pistas para trocar pelo Turner, por isso acho que é uma boa opção. Mas daí tenho visto perguntas, como vos perguntei no outro dia, né? Vi no Twitter, a dizerem: será que vocês incluiriam o Jordan Poole numa trade dessa? Se os Pacers pedissem o Jordan Poole, vocês incluiriam? E eu sinceramente não sei, porque acho que os Warriors têm, da maneira que o West está, têm uma chance muito grande de conseguirem ganhar esse ano, e sinto que essa trade podia fazer mesmo a diferença. Por isso também queria saber a vossa opinião sobre isso. Em termos do Jordan Poole, vou tirar já isso do caminho. A minha preocupação inicial, que é devagar um pouco, até, era que
o que é que ia acontecer quando o Clay voltasse, porque o Clay não vai sair do banco, se calhar no máximo nos primeiros jogos até pode sair só para ganhar ritmo, mas mesmo assim é preferível ganhar ritmo com os starters, que são os colegas de equipa que vão estar mais tempo com ele em campo, do que ganhar ritmo com os que estão no banco. Então ainda queria saber o que é que ia acontecer, apesar que já vimos o Draymond Green a jogar centro antes, não sei se os Warriors vão querer fazer essa experiência de novo. E então era possível que, na minha mente, o que eu estava a pensar é que o Jordan Poole voltasse para o banco, que é uma posição que ele já está habituado, já fez em anos anteriores e fez bem. E se tu tens um jogador que no futuro está destinado a ir para o banco, então é mais fácil aceitar uma trade desse estilo, em que o Jordan Poole saia e entre o Miles Turner. Mas, pelo outro lado, eu não acho, sinceramente, pelo menos do que eu vejo do estilo de jogo dos Warriors, e do que eu vi em anos passados, não gostaria muito de ver o Miles Turner nos Warriors, mais por termos ofensivos. Os Warriors, o Miles Turner tem tendência a ser, como é que eu digo, envergonhado em ir para o paint, e por causa do estilo de jogo dele, em que ele é bom lançador. Acho que deve ser dos centros com melhor porcentagem, ele e o Karl Anthony Towns, e então ele tem vergonha de ir para o paint, e vimos isso também na altura, apesar que o DeMarcus Cousins não voltou da mesma maneira, mas mesmo assim ele também é um centro que estava confiando no seu lançamento e não funcionou muito bem quando chegou aos Warriors. E eu, pelo menos em geral, tenho certas reservas em centros na NBA hoje em dia, como é que eu digo, a run da show. E óbvio que o Miles Turner não vai fazer isso, mas ele quer chegar para uma equipa em que ele vai ser uma peça importante. E para ele ser uma peça importante, ele vai querer mais lançamentos. E os lançamentos que ele vai querer vão ser lançamentos de triplo. E nessa altura, os Warriors precisam de uma presença também embaixo do cesto. E o Miles Turner não é esse tipo de jogador. Essa era a função do Sabonis nos Pacers. E é por isso que eu não estaria muito interessado em ver o Miles Turner aí para os Warriors. Eu acho que, pelo que vimos, pelo menos com o Wiseman também, que são centros que tentam fazer um pouco mais de fora e não são tão bons dentro. Digo, o Wiseman e o como é que se chama, o DeMarcus Cousins, depois da lesão, não funcionam muito bem. Mas o Kevin Looney, que é um jogador que tem jogado dentro o tempo inteiro, funcionou com os Warriors. E é como o André disse o ano passado, quando falamos sobre o Steve Kerr, se o sistema funcionou antes, o melhor a fazer é implementar o sistema de novo e deixar as coisas decorrer. Então, quero ver isso, quero ver o sistema a voltar ao mesmo. Não gosto muito do Miles Turner, mas posso estar errado. Falando sobre o que o Sandro fala agora, eu acho que o Miles Turner em cena mesmo é um bom fit, mas eu já disse que eu preferia o Sabonis. Sim, ele é menos defesa, mas tem isso que tu estavas a falar. O Warriors lack com a presença debaixo do cesto. E os Sabonis, eles ajudam nisso. Então é por essa situação que tens o Draymond Green, que ela já também na defesa. Então, equilibrar um pouco o ataque e a defesa. Iam perder um pouco de defesa, mas o vosso ataque ia melhorar, de modo geral. Então, eu prefiro o Sabonis. Desculpa, vosso quem? Vosso tá a falar de quem?
Então, Vosso. time. Teu como? Sou dos Knicks, desculpa. Todos os Knicks. Por favor, Todo mundo repete, já sabe. o ataque dos Warriors ia melhorar, não o vosso. Tá bom, ataque dos Warriors ia melhorar. Lembra, todo mundo já sabe que o Sunday tem 10 equipas. Errado. O Sandy já Agora... admitiu, para quem não sabe também. Uhum. E agora, em relação ao que está acontecendo com os Pacers, acho que falta neles. O André já falou de um ponto, de uma perspectiva, mas vou trazer também outra perspectiva. Eles precisam de um líder. Acho que nessa equipa não tem um líder que é a pessoa que vai lhes ajudar a ir para o nível acima que eles estão nesse momento. E nesse ano, nota-se também um pouco disso, porque estão todos a jogar minimamente bem, mas tu sentes que está faltando alguma coisa. E isso normalmente sente-se mais nos playoffs, mas dessa vez eles estão a começar a sentir isso mais cedo. Não sei. Também ainda tiveram pessoas que estavam alto, né? Como o Levert, que voltar há pouco tempo. Se calhar também tem que se integrar um pouco. Mas de modo geral, é isso que falta nos Pacers. É por isso que eu disse que eles só vão até o segundo round. Porque falta o jogador que vai decidir o jogo, que é o melhor jogador na equipa. Acho que estão todos praticamente. O Sabonis é o melhor, mas estão todos praticamente nesse nível. Nenhum deles está acima do nível que precisam para ir para o próximo nível. Esse é o problema dos Pacers nesse momento. Então, se não conseguir isso na free agency, então podemos rebuild, se quiserem. O problema dos Pacers é o mesmo problema dos Sixers, é o mesmo problema dos Timberwolves. Sixers, por quê? O mesmo problema dos Timberwolves e deixa eu ver se me lembro de mais alguma equipa. Nesse momento não. Mas é uma coisa que já vejo há muitos anos, que é aliás, uma pergunta aqui, qual foi o último Big tradicional que ganhou alguma coisa? Consideras o Tim Duncan Big? Yeah, Tim Duncan. Yeah. Foi o último. Se vais considerar o Tim Duncan, acho que também podes considerar o AD, não? Uhum. Ok, mas o AD tinha o LeBron na equipa. Acho que ele está a falar como melhor jogador. Como melhor jogador. Yeah. O Giannis só, mas sim, se calhar não conta bem como Big. Yeah. O Giannis, eu estava à espera que pudessem dizer isso, mas não sei, o Giannis não é tão tradicional, ele demonstra muito mais mobilidade do que... Eu acho que o mais próximo que nós outros vimos, se calhar é mesmo o Jokic só. Yeah. O Jokic, mas Jokic ainda não ganhou e é algo que está-me a dar medo, e é por isso que eu também digo, está aí a dizer se calhar é o mesmo problema com os Nuggets, que os Bigs hoje em dia não estão a conseguir carregar equipas da maneira do que já vimos antes. E eu não consigo ver uma equipa liderada por um Big tradicional a ganhar qualquer coisa nos próximos anos. Mas, mais uma vez, posso estar errado. Mas se estiver errado, podem vir falar. Eu sinto que podes ter um Big tradicional, mas tens que também ter boas peças à volta desse Big tradicional. Sim, porque tu podes dizer o mesmo dos scoring guards que nunca ganham nada e não sei o quê. Mas tu tens que ter, é o que o Gant está a dizer, tens que ter esse equilíbrio. E tu não podes só pôr o Embiid, tu olhas para esses bigs todos que tu disseste, Embiid, Jokic, quem foi o outro? Cat Sabonis. Yeah. Tu vês, o Cat, bro, vamos ver o supporting cast do Cat. Tem o D'Lo e o Anthony Edwards, que não é mau, mas ele ainda é second year, ainda tem muitos altos e baixos, e o D'Lo, já sabemos o que é o deal com ele. Acho que essa equipa não tem assim tanto potencial, e acho que o Cat mesmo em si não tem potencial, não tem capacidade para ser o melhor jogador numa equipe. E é o que eu já vos falei algumas vezes, que existem tiers de jogadores. E eu acho que esses jogadores Sabonis, que tu disseste, e Cat não se enquadram num jogador que só por teres ele na tua equipa vais aumentar significativamente o teu número de vitórias. Mas eu já acho que o Jokic e o Embiid são assim. O Jokic, porque acho que podes correr o teu ataque todo pelo Jokic. Acho que podes... Ele tem essa capacidade. Até no jogo passado, de ontem, anteontem, ele marcou 39. E o treinador da outra equipa disse: não podemos fazer double team. E se não fazemos double team, ele vai marcar.
E se fazermos double team, ele vai fazer o passo certo e o teammate vai marcar. O problema do Jokic, e até viu no ano passado, é só que ele não tem o mesmo suporte por causa das lesões. Porque os Denver Nuggets, no ano passado, e eu acredito nisso, se não tivessem tido lesões nenhumas, com o Michael Porter Jr. a jogar como estava, com o Jamal Murray a jogar como estava, Aaron Gordon e Jokic, iam às finais. Não sei se ganhavam os Suns, quero acreditar que é capaz, mas... Não, 7 games, mas iam perder. Eu acho que tinham muitas chances de ganhar o ano passado. Tiveram as zonas de lesões e acontece. Acabaram por ter que jogar o starting point guard dos Nuggets nos playoffs, acho que era o Campazzo. Campazzo é assim bonzito para jogar uns minutos, se calhar, mas está a ver. E o Embiid é a mesma coisa. O Embiid não tem o suporte que é preciso. O Embiid é um jogador muito bom ofensivamente e muito bom defensivamente. No ano em que foram contra os Raptors, eu lembro que havia uma estatística que era bem crazy, que ele tinha tipo na série toda mais no 80 ou o quê, nos minutos que ele estava em campo, e quando ele não estava era mais 40 ou uma coisa assim, já não me lembro. E quando ele não estava em campo era tipo menos 50, ok. E tu vês aí mesmo. Diz, pode dizer o quê? Não, eu estava mesmo para trazer esse exemplo da série do Embiid contra os Raptors. Eu vi porque nessa série, e mesmo na série anterior, que mudou essa série foi só mesmo o Embiid tá doente. O Embiid estava a dominar muito bem essa série, parecia que era o melhor jogador na série, nem o Kawhi estava a aguentar nos primeiros jogos. Só que ele depois ficou doente e fez mudar a série. Mas o Embiid tem esse potencial. O único ano em que o Embiid teve esse tipo de suporte por Jimmy Butler como alguém que tem essa capacidade que já vimos depois no Miami Heat também, foi o ano que ele quase ganhou a equipa que acabou por ser campeão no final de tudo. Por isso acho que é tudo o Embiid, sim, ele tem culpa porque ele também desaparece às vezes nos jogos, mas acho que isso, se tu reparares bem, acontece com muitas stars nos playoffs. Acontece tipo, tens um mau jogo, outro mau jogo, e especialmente bigs, quando não tens o suporte necessário, porque é fácil só fazer double team, fazes double team ao big, às vezes ele vai fazer o quê? Ou tenta lançar sobre dois, ou então faz o passe, se o teammate tiver a falhar também, está um bocado por aí. Yeah. Mas sim, é isso. É por isso que eu gosto um pouco do Jokic e tenho esperança nele, tendo em conta a versatilidade e a inteligência dele. Mas o que eu penso é que desde que a popularidade do lançamento de triplo cresceu, porque da maneira que vemos quando aparece stats como effective field goal e etc, em que demonstra o teu impacto com os triplos também incluídos, tu vês que jogos podem mudar muito rapidamente só com a existência dos triplos. E quando tu tens um centro tradicional como estamos a ver Embiid, etc, que estamos a falar, apesar que lançam um bocado, não são já grandes lançadores, a não ser que eles sejam extremamente eficientes em Senhoras e senhores, pedimos desculpa, mas o Sandy teve um pequeno contratempo. Não consigo ver nenhum deles a ganhar Finals MVP. Quem? Neto do Sandy está Não viste toda a caneta falou? Neto do Sandy está de mentir. O que aconteceu? Tu vais! Voltei. Tua Neto vai desmentir! Já tá boa? Viajar. Ok. O que é que perderam? Ou foi o microfone? Não sei. Não, porque eu mesmo parou a tua imagem. Mas disseste quem é que vai conseguir ganhar? Eu digo, um big tradicional, eu duvido que vai ganhar anytime soon, nos próximos anos, um Finals MVP. Ganhou. Mas eu não sei, eu vejo o Giannis de uma maneira diferente, mas pode dizer que estou errado porque o Giannis ganhou. Sim, mas tecnicamente o Giannis joga um bocado como o Big, eu diria, joga mais como o Big do que como o Winger neste ponto da carreira dele. Mas não sei, eu vejo-lhe como por causa da capacidade dele em transição
e etc, a velocidade, ele joga, é um híbrido, mas eu consigo ver o argumento em que dizem, ok, Giannis é big e ganhou, ok, tá bom, mas pelo menos do meu ponto de vista, ele não é o big tradicional que eu estou a pensar e não consigo ver esse estilo de jogador a liderar uma equipa até o fim, principalmente porque se aparece um jogador que, ok, tem o triplo no arsenal, mesmo, e outros tipos de, como é que eu digo, de threats do Kenny, ajuda. Threats é... Ameaça. ameaça. Digamos outros tipos de ameaças do que só estar embaixo do cesto e esperar que não seja double team. Acho que fica um pouco complicado. Tem no Estás meu... um bocado doido. Mas estamos a divagar. William está ocupado. Eu acho que eu vou dessa hipótese. Imagina que o Embiid tem um suporte em casa, mesmo bom, e não tem tipo uma lacuna assim no ponto, como Ben Simmons fica fazendo os playoffs. Achas que se ele for para as finais, ele não vai ser o Finals MVP? O que eu acho é que o que vai acontecer, se ele tiver um supporting cast bom o suficiente para ser NBA Champion, quem vai passar a ser a estrela vai ser o novo jogador que chegou, que fez essa coisa a melhorar. Como foi o caso do Jimmy Butler quando entrou na equipa. Achas que nesse ano o Jimmy Butler ia ser MVP? Se eles fossem para as finais? Acho. Porque... Isso depende do player. É para todos argumentar, mas eu acho... Acho que é só Embiid, não é mesmo? Eu acho que o Jimmy Butler ganhava facilmente e foi a razão pela qual eles foram tão longe e pela qual não estão a ir longe anymore nos Eles não últimos têm anos. esse playmaker, shotmaker que... Sim, é por aí que eu estou a dizer. Eu acho que se ele receber o suporte em caso certo, ia ter que ser um jogador que estaria no ponto que ele próprio pode ganhar Finals MVP, o outro jogador que vai lhe ajudar, em vez do Embiid. Então achas que ele não consegue ser o melhor jogador? Acho que Bigs hoje em dia não conseguem ser o melhor jogador. É por isso que Bigs como o Aiton são boa ajuda para as equipas, porque aceitam a role deles, não é o foco principal da equipa. E é esse o estilo de equipa que estamos a ver nos dias de hoje, que eu acho que pode ganhar coisas. Mas depois podem dizer, ok, Giannis, blá blá blá. Mas, como eu disse, não é o que eu estava a pensar. O Giannis não é o estilo de jogador que estou aqui a discutir. Mas William. Mas vocês não acham que tipo essa situação toda tipo de ok, os bigs hoje em dia já não têm aquele protagonismo que tinham nos anos 2000 e tudo muito mais, mas não há equipas que estejam a precisar desses jogadores, por exemplo os Nets, os Lakers, são equipas que... Os Lakers têm o Jordan, não? André, se vamos não ser sérios, eu vou... Não, mas não é isso que eu estava a falar. Tipo, eu não queria entrar já aí, mas já que tu falas, bem assim, o que permitiu, e isso que as pessoas muitas das vezes não gostam de ver, porque são box score guys ou highlight guys, e é por isso que existe a Moneyball, porque nós vemos jogos, ou pelo menos um de nós vê o jogo e depois adoça ao outro ao ponto de ir ver o jogo. Acho que estou certo nesse aspecto. O que acontece é o seguinte: quando os Lakers foram campeões, tinha uma coisa no ciclo inicial dos Lakers que não tem nesse ciclo inicial. Por muito que as pessoas não queiram dar importância a isso, temos que dar relevância. Não era só isso. Eu não estou a falar do Caruso, vou falar só mesmo dos Beck. Tem que ser. Kuzma. Vocês vão falar por mim, então. Tá a falar por mim. O William não disse que tem saudades do Kuzma quando viu ele acertar aquele shot. Disse o game winner dele ontem, né? Não. Até o LeBron tweetou que está com saudades do Kuzma. Eu vi, o estagiário publicou na página. O estagiário está a trabalhar bem.
Mas já, tipo, eu continuo a dizer, o que aconteceu na primeira época foi que o JaVale McGee e o Dwight Howard permitiram o AD sair, não ficar tanto tempo no garrafão e permitir ajudar os Lakers na deficiência que eles tinham, que era nas wings. Os Lakers esse ano, quando jogam com o AD nas 5, não têm forward suficiente para poder combater a falta da presença de um jogador grande nas wings. Ou seja, every time que tipo, a equipa faz um pick and roll, ou se tu tens um wing player tipo Tatum, foi o que aconteceu no último jogo contra os Celtics, eles vão procurar sempre o switch para o jogador mais fraco, ou seja, os outros 4 jogadores, não, os outros 3, porque o LeBron sabe defender, os outros 3 jogadores, e vão fazer coisa. Por exemplo, Jason Tatum fez 34 pontos na cara de THT a jogar como wing, Carmelo Anthony a jogar como wing e Russell Westbrook a tentar defender. Ou seja, tu não tens ninguém. Tu tendo um Turner na equipa, tu permites que o AD não fique tanto tempo parado dentro do garrafão e que ele consiga ajudar fora do garrafão, ou seja, ficar mais ser mais prestável nas ações defensivas do perímetro. E então eu acho que em termos defensivos o Turner faz todo sentido nos Lakers. Agora, aonde eu teria as minhas questões, tanto que os Lakers quiseram o Turner neste verão, tanto que eles fizeram a proposta. Claro que os Pacers iam rejeitar, mas acho que se fizessem agora a proposta não rejeitariam. Os Lakers tinham feito a proposta de uma pick do Kyle Kuzma e do Harrell pelo Miles Turner, e os Pacers obviamente rejeitaram. Normal, na altura tipo, nem fazia sentido, mas acredito que hoje talvez poderiam aceitar. Digo isso porque os jogadores não estão assim com tanto mercado. Foi o que o Sandio disse, hoje em dia ninguém quer dar assim tantos jogadores por um big. Vamos ser sinceros, tipo, os jogadores não estão dispostos a dar, não, entre um guard e um big eu vou dar X para ter um big. É muito raro. Conseguem pelo menos uma first round pick de 100. Exato, uma coisa assim, estás a ver? Mas nada por aí além, estás a ver? Em termos de jogador, tipo, tu não vais receber um jogador aí por aí além. É isso só que eu estou a querer dizer. E tipo, os Lakers é uma equipa que precisa. Eu, como adepto dos Lakers, eu vou sempre dizer o que é que a minha equipa precisa, e acho que tipo, há possibilidade de fazer uma troca com os Pacers. Agora, realisticamente falando, será que os Pacers vão aceitar? Vai depender muito dos pacotes que aparecerem em cima da mesa. Mas os Lakers, para poderem ter o Miles Turner, deixa eu explicar às pessoas, o Miles Turner atualmente tem um contrato de 17 milhões e meio, e a única forma de poderem fazer uma troca com os Lakers teria que se incluir o THT e o Kendrick Nunn, mais a trade exception que os Lakers têm 2 milhões e 700. Com isso seria possível fazer a trade, mas o que é que falta daí? Eu acho que para uma equipa que está rebuild, receber por exemplo um THT que eles estão dispostos a perder guard faz todo sentido, porque é uma equipa que está a entrar em rebuild, recebe um guard, não tem pressão absolutamente nenhuma, e o jogador pode flourish à vontade em Indiana, tal como o meu puto Ingram, tal como o meu puto Lonzo. But eu, como não sou delusional, o que falta aos Lakers para uma trade dessas ser aceita, é o que o André falou, é uma pick, e os Lakers só têm pick para poder ser trocável em 2027, ou seja, um puto qualquer é capaz de entrar num negócio para o Miles Turner agora, e eu não estou a ver os Pacers aceitarem esse tipo de negócios. Mas, como digo, vai depender muito daquilo que for apresentado. Que equipas estão dispostas a dar assim tanto pelo Miles Turner? Qual é o verdadeiro valor do Miles Turner na equipa hoje? Miles Turner diz que ele não quer ser role player, que ele quer ser um jogador, quer ser mais do que isso. Vamos ser sinceros, aonde é que ele vai ser isso? Nos Raptors? Só se for nos Raptors. Porque eu não estou a ver uma outra equipa onde o Miles Turner é o franchise player. Ou eu não sei o que é que ele acha que ele é, mas assim, acho que o Miles Turner tem que olhar bem para ele e aceitar o que ele é. Ele é um bom role player. Um bom role player que tem capacidade de ganhar Defensive Player of the Year. Eu assumo que ele seja. Eu acho que seja mais do que está a ser nos Pacers. Acho que é o mínimo, né? Porque ele nos Pacers, eu sinto mesmo que ele é um role player que é um bocado. Também, ele nunca foi um jogador muito consistente e é por isso que ele não tem tido muitas oportunidades. Vamos ser sinceros, nós todos já esperamos que por esta altura o Miles Turner já seria um jogador que estivesse num nível completamente diferente, a lutar por Defensive Player todos os anos, a lançar bem de triplo, a ter melhorado o jogo dele.
que é algo que ele nunca fez. É isso que tu disseste. Ele é um bom role player e acho que pode ser uma muito mais valia numa equipa de playoffs. Exatamente, tipo, acho que não tem muito onde tu pensas, tipo, se tu fores a ver o Miles Turner é tipo uma versão mais Walmart do Rudy Gobert, estás a ver, tipo, em termos defensivos, tipo, um jogador que basta-se pela questão defensiva e ofensivamente consegue fazer um ponto ou outro. E eu acho que Acho que ele estava só muito bem triplo até. 39,3% da linha de 3. É muito bom para um big. Exato. Eu acho que é um jogador que, sinceramente, para mim, faria todo sentido nos Lakers, mas tenho minhas dificuldades em aceitar como é que a equipa, em termos ofensivos, iria funcionar, porque é just too much, é muito jogador que não lança propriamente no starting five e depois fica aquela complicação. Miles Turner faz stretch 5, tipo Marc Gasol para ajudar o AD. Como é que fica essa situação toda? Como é que o Vogel consegue gerir uma situação dessas? Será que o Vogel vai conseguir gerir? Porque o Miles Turner já está a sair dos Pacers, onde não quer ser segunda opção. Com o AD, a questão ofensiva também torna-se uma espécie de limite. Estás a ver como é que vai funcionar? Nos Nets tem aquela possibilidade de, ser mais do que é nos Lakers, mas, será que os Nets vão alimentar tanto o Miles Turner para fazer os pontos dele? I have my doubts, porque os guards que têm e o KD vão querer sempre fazer aqueles seus pontos. Kyrie pelo Miles Turner. Não. E assim, eu vou dizer uma cena aqui. Vamos já pular, vamos já daqui a pouco pular para esse. E Miles Turner por Kyrie? Não. Já vamos entrar para aí. Já vamos entrar para esse momento. Hoje é dia mesmo de tirar tipo trades. E depois no Sabonis, o que é que vocês acham que o Sabonis tipo tem mesmo equipa para ir? É porque assim, os jogadores são bons, mas eu não vejo que há mercado, assim, tipo, eu não vejo que os jogadores estejam tão valorizados ao ponto de não, eu vou dar isso. Só se os Knicks derem o Julius Randle pelo Sabonis e não estão a fazer nada. Acho que todo jogador tem mercado, só depende de quanto é que tu pedes. Se for tipo uma maluquice tipo Ben Simmons, que pedem o teu braço, o teu pé e também o teu cabelo todo, não funciona. Mas se disseres Sabonis por umas picks e um jogador interessante, é algo que pode ser feito. Mas uma equipa que precisa de um All-Star como Sabonis, e que ia fit, porque quando tu estás a escolher um All-Star, tu já sabes o que ele pode trazer. Ele pode ajudar qualquer equipa, mas chega num ponto em que depende do fit, porque não está a escolher um ponto que vais desenvolver, está a escolher uma arma para meter no teu arsenal. E então, onde é que o Sabonis ia fit? Não faço a mínima ideia. Para mim, eu só vejo Charlotte Hornets. Eu só vejo o Sabonis a fazer jeito nos Charlotte Hornets e Miles Turner nos Raptors. É a minha opinião. Eu vi a dizer no outro dia em que os Charlotte Hornets devem estar a blow o phone do GM dos Pacers, porque acho que especialmente os Hornets teriam muito interesse um dos dois, qualquer um que seja. Eu acho que o Miles Turner traria mais o aspecto defensivo, mas eu acho que ofensivamente o que o Sabonis traz, acho que ele ia ficar muito bem com o LaMelo. Ele também é um jogador inteligente que combina com o ball movement que os Hornets têm. Tem vários jogadores assim que são inteligentes a jogar, o Bridges, LaMelo, Hayward, e ele seria mais um desses jogadores e seria um perfeito pick and roll partner para o LaMelo. E pronto, tem mais essa vertente defensiva, né? Eu sinto que eu pelo menos gostaria de ver o Turner nos Hornets. Acho que seria uma melhor fit, porque o jogo do Sabonis, pelo menos o pace é mais lento, e os jogadores que os Hornets têm, agora não me venham trazer o stat a dizer não, os Hornets são a equipa com o pior pace da liga, whatever, eu literalmente não sei, mas tem jogadores que são bons a aumentar o pace do jogo. LaMelo muito bom em transição, Gordon Hayward, qual é o nome do outro? Miles Bridges, são todos jogadores
são todos jogadores que podem criar uma jogada rápida. E a Terry Rozier, jogadores Mas que podem dariam criar quem? Mas dariam quem? Mas aí tu tipo estás a falar, Daria já quem? tens, Até tipo, eu antes duvido de, que esses jogadores todos iriam ficar. Alguém assim, teria que ir. assim que disseste isso, eu já tinha pesquisado. Sim. Escrevi só Hornets, Miles Turner. E Os tem aqui Hornets uma. são a segunda equipa com maior pace da NBA. E faz sentido. Faz sentido, porque o estilo de jogo e o jogador que eles têm dá nisso. Mas não tem centro. E o Sabonis como centro é um jogador que desacelera muito o jogo. Porque por causa do estilo de jogo dele, ele é um post player. E a trade que tem aqui, isso já depende se vão aceitar, mas eu aceitaria Miles Turner pelo Book Knight, Plumlee, 2022 pick dos Pelicans e 2024 second round pick. Mano, ele rejeita isso. 2022 dos Pelicans, eu levo. Nada, eu acho também que é bom deal. Com mais um 2000. Book Knight. Yeah. E recebem um jogador jovem, mais uma pick para este draft que está a vir, e ainda mais é dos Pelicans, que estão a jogar à toa. Eu levo rápido. Plumlee só está lá para encher. Para mim, a única encher coisa contrato. que pesa nessa trade é mesmo só as picks, porque os jogadores não são nada de especial. O Epá, Knight acho que o Book é Knight- rookie. O Book Knight tem algum potencial, mas eu acho que não vais conseguir muito mais pelo Sabonis, é pelo Miles Turner, porque é como tu disseste, que os jogadores que estão, as equipas que estão aí, não sei se têm tanto. Quer dizer, o Miles Turner até acho que tem muitos, vai ter muitos pretendentes, mas o Sabonis é que já acho mais difícil. Mas William, tens Contrato. que ver que se eles estão a explodir a equipa, eles querem rebuild, eles estão a tentar fazer com que recebam o maior número de jogadores jovens possíveis. É por isso que o Book Knight entra nessa THT equação. também. THT também. Epá, o THT não. Faz todo mas sentido também. É por isso Não. que o Book Knight entra nessa equação. É por isso que a pick entra nessa equação. Plumlee vem só para encher contrato, depois vai ser bought out. E é isso que eles querem. Jogadores jovens e picks pelos jogadores que têm agora. A receita mais antiga da NBA, ok, provavelmente não é, mas todo mundo percebe. Estás a O blow up. business style dos OKC. Yeah. Epá, Exato. assim, eu para ser sincero, tipo, eu curti da trade que tu falaste no ponto de vista de tipo draft, eu acho que faz todo sentido, mas em termos de jogador, epá, aqui vai jogar um bocadinho do clubismo, mas eu continuo a dizer que dar um THT seria sempre melhor do que dar o Book Knight. Eu acho isso. Fora as Eu picks. pensei que o THT fosse untradeable. Desculpa-me lá, se eu tenho a possibilidade de ter um Miles Turner, mano, eu não quero saber se é o coisa, se é o THT, se é o HTT, mano, é trocar, bro. Tipo, rápido, não penso duas vezes. Miles Turner é jovem, ainda tem 2 anos de contrato. A mim, eu nem penso 2 vezes. Bro, eu pro Mas ano THT... passado, Dude, não tem como, mano. Se tu tens a possibilidade de trocar para ter um Miles Turner ou um Jeremy Grant, mano, eu troco, bro. Não tem como. Isso tipo, são upgrades certos, tipo, logo. Porque são jogadores que vão te dar rendimento atual e são jovens e vão dentro da timeline do que os Lakers estão a tentar coisa. Agora, os Lakers irem buscar mais um velho, não faz sentido. Mas sim, eu percebi o que o Sandro disse e concordo, mas continuo a dizer, para o que eu, William, quero como adepto dos Lakers, obviamente, eu gostaria que isso acontecesse. Mas agora, realisticamente falando, eu acho que a equipa que faz mais sentido trocar, para mim, vai ser os Raptors. Eu acredito que os Raptors vão tentar trazer, até porque os Raptors, se vocês forem a pensar bem, deram-se muito bem quando buscaram um centro de mais ou menos do gênero do Miles Turner, que foi o Marc Gasol. Tipo, não estou a dizer que são iguais, mas são idênticos. Miles Turner também consegue fazer stretch. Exato. Conseguem fazer um trabalho de stretch 5 e consegue ter o mesmo protagonismo. E, epá, eu acho que... eu só não acho que tem o mesmo IQ. Exato, não tem, isso é verdade. Mas, tipo, eu gosto tanto do Nick Nurse que eu acredito que o Nick Nurse consegue fazer com que o Miles Turner seja um jogador super valorizado. So, eu acho que os Raptors faria todo sentido para ele em termos do que aquilo que ele quer, e eu acho que os Raptors até têm jogadores suficientes para dar. Eu pessoalmente, como eu não O gosto de único problema com os Raptors, só desculpa lá estar a interromper. Não, fala. É só, eu não sei bem se o Turner
fits a timeline dos Raptors, porque eu acho que os Raptors querem competir daqui a 3, 4 anos, se calhar, e o Turner tem quantos anos? Deixa-me ver. Turner nem deve ter 28. Acho que ele é jovem. E epá, não sei, porque como tens o Scottie Barnes, eu não sei se um core de Fred VanVleet, OG Anunoby e Miles Turner é suficiente Miles para tem levar 25, é meu puto. Miles Turner é meu puto. Olha, por acaso tem 25. Aquele é meu puto de lhe mandar comprar pão. Então sim, se calhar retiro o que disse. Até fits o timeline dos Toronto Raptors. Acho que é uma muito boa opção. E como disseste, o Nick Nurse vai fazer muito bom uso dele. Agora, a pergunta é: eu pessoalmente, como não gosto do Siakam, eu diria que o primeiro jogador que me põe na cabeça é para o Siakam, acabou, vai embora e tipo, faz. Porque assim, a partir do momento que eu tenho o Scottie Barnes, eu não preciso do Siakam. Eu acho isso. Scottie Barnes tem tudo para ser bem melhor que o Siakam. Contribui mais em termos defensivos e contribui mais em termos ofensivos. Tipo, ele é um jogador que mesmo tu olhas e tu dizes, esse gajo dentro de 2 anos, se ele continuar a evoluir, não se perder, vai ser uma dor de cabeça. Porque Scottie Barnes, mesmo, ele é tipo, para mim ele tem tudo para ser uma melhor versão do Draymond Green por causa da questão de points. Because, tipo, o Draymond Green é um jogador que te vai dar assists, rebounds, blocks, steals, e o Scottie Barnes, falo isso porque ter o gajo também na fantasy, é um jogador que vai te dar um bocadinho de cada stat. Então, se ele conseguir fazer 20 pontos, por noite, no seu segundo ano, é um jogador que uma pessoa fica a dizer, tipo, será que eu preciso mesmo do Siakam? I don't need porque assim, eu tenho minhas dúvidas que o Siakam vai evoluir mais. Sinceramente, acho que o Siakam, tipo, o tempo dele em Toronto acabou. Eu sinceramente também acho que ele também está frustrado de lá estar. E não me importa nada de ele ver num outro sítio. But se eles vão fazer isso, eu não sei. Os Raptors também têm picks. E o Masai Ujiri, acho que é assim que se diz o nome, é um homem que está sempre atento e sabe sempre fazer o melhor negócio possível para a sua equipa. Essas eram as minhas sugestões. Agora, quanto ao LeVert, ninguém falou nada. Tipo, o que vocês acham do LeVert? Vi que os Cavs estão interessados. O que vocês acham do LeVert? Na melhor das hipóteses, eu acho que é um six-man interessante para alguma equipa que precise. Mas fora isso, eu não sei se ele é um jogador assim com... Aliás, se os Pacers acreditassem que ele tinha potencial suficiente, não estariam a tentar trocar. Por isso, acho que ele é um jogador que, se calhar, uma contending team, não sei qual é a situação contratual dele, mas acho que uma contending team, o máximo que eles podem conseguir é, se calhar, tipo, um jogador assim, mais ou menos jovem, 2 pares de second round picks, ou uma first quarter, ou qualquer coisa assim. Mas fora isso, não vejo a conseguirem muito por ele, sinceramente. E agora vamos passar para outra equipa que também está mais ou menos nessa situação, que são os Portland Trail Blazers. Mas acho que os Portland Trail Blazers são mais fáceis de falar, porque sinceramente isso é um assunto que está a durar tipo, há sei lá quanto tempo. Acho que todos nós já estamos fartos dessa novela. Se é para explodir, explode de uma vez. Se é para ir embora, vai de uma vez e tudo mais. Damian Lillard diz que não vai sair, que quer ficar, que tem comunicado com a direção e essas questões todas. Agora o CJ McCollum fica afastado das atividades de basquete durante algum tempo por um problema de saúde, e nós desejamos aqui para o CJ McCollum as melhoras, mas também acaba por perder com isso o valor de trade. Pergunta: o Damian Lillard mesmo vai continuar com os Portland Trail Blazers? Acho que ele tem em mão a possibilidade de prolongar o contrato. Fica, não fica, é como? É assim, ele parece estar muito interessado já. Não sei, tem tipo de jogador que querem mostrar a lealdade deles, mas ele já está a chegar ao fim da carreira. Não digo que está já no fim, tipo LeBron, mas
ele está na altura que, se ele não ganhar nos próximos 2, 3 anos, se calhar não vai ter mais chances para ganhar. E os Blazers não estão a mostrar que conseguem trazer a ajuda que ele precisa, e também não estão a mostrar que nesse momento são uma equipa dominante suficiente para ele ficar. Então eu sinto que ele se calhar tem duas opções: ou quer garantir a bag dele e depois vai embora, ou acaba vai acabar essa season e depois sim ele vai pedir para ser traded ou algo do gênero, porque não tem razão para ele ficar se ele está à procura de ganhar alguma coisa. Mano, aquilo tem que explodir. Aquilo tem que explodir. Agora vai explodir como? E também não vejo ninguém. Nunca vejo trade rumors a falar dos Portland Trail Blazers. Se calhar vão buscar o Sabonis agora, quem sabe. Mas sinceramente nunca vejo ninguém a falar, não sei quem vai para os Portland. Não tem nada. Eles gastaram muita coisa nessas últimas trades que fizeram. Cap Space deles. Nem o Cap Space é as picks também. O problema é que eles não têm, tipo, eles gastam as picks deles nesses moves tipo Covington e Larry Nance, que são, é tipo uma band-aid, tá a ver? Tipo uma corita só para proteger, que não arranja nada. Isso é tipo, estás a pôr, a parede está partida, estás a pôr um monte de fita cola. Não funciona. E em vez de eles guardarem as picks e irem para uma home run trade, como essa possível agora do Sabonis, que acho que faria muito sentido para a equipa deles, eles não podem, porque não têm picks, não têm, quanto muito se trocarem tipo Anthony Simons ou o top 5 shooting guard da liga, se calhar, mas eu acho que os Pacers não teriam interessados no... Eu vi o que tu fizeste aí. Só assim uma nota. Vocês estão a ver como é que estão os Blazers com o Damian Lillard a jogar como está e com o CJ a carregar, né? Só para deixar aqui uma parte aqui. Top 5! Sim, top 5. Tá duro, nem está a jogar. Vai desmentir. Top 5 shooting guard. Não está a jogar. Não conta. Desmentir bem. Mas também houve rumor com Ben Simmons, então. E o Ben Simmons deixou like na O Ben publicação. Simmons. Ninguém quer o Ben Simmons. Ele disse que é o Ben Simmons. Ben Simmons nesse momento está tipo... Não se importaria. O Luca também falou que não se importaria até o Ben Simmons. Mas estás a Quem? buscar Quem disse isso? notícias aonde? Luca. Mas o Luca e Ben Ligou para Simmons vão ti. jogar juntos como então? O Luca Ligou ligou para para Ele ti. falou o que ele disse. Mas você... Então, qual é a tua source? Pera. Moneyball Source. Não, temos aqui uma última hora. Sources tell Moneyball. O Luca disse que queria jogar com o Ben Simmons. Notícia de última hora. Luquinha, avança. Do Kenny hoje. Não, tem o Ben Simmons na minha equipa. Eu queria ver. Eu não estava gostando da situação. Eu, como tenho na minha fantasy, não estava gostando da situação dele atual. E quero que ele venha jogar. Eu vi um pouco de notícias sobre ele. Vi que Damian Lillard disse que não se importaria de jogar com Ben Simmons. E o Luka Doncic também disse o mesmo. Agora, Mas a diferença eu é não entendo que por o que o Lillard... Luka está a falar isso. Porque ele... Também, se perguntam, imagina se perguntam, gostaria de jogar com o jogador X, também não vai responder nada, por acaso não gosto, não queria nada jogar com ele. Acho que ele é um jogador muito forte. Mas o Lillard nem disse, até disse, veio notícia logo a seguir, uma pessoa escreveu no Twitter por que fazem bué de notícias sobre o Lillard sem ouvirem isso diretamente da boca dele. Depois o Lillard respondeu, gostam muito de drama. Mas o Lillard também, eu não acredito que ele esteja a ser 100% sincero com as pessoas. Tipo, com a mídia. Ele está a querer dar uma daquele senhor loyal e cash, mas ele não vai conseguir aguentar isso por muito tempo. E já agora, o Ben Simmons está a ter um comportamento muito engraçado. Nesse exato momento, o Ben Simmons está tipo os CDs do Ray Elder. Estão a ser, tipo, põe todo tipo de publicidade, promoção, mas ninguém quer lhe comprar, ninguém quer lhe pegar, bro. Tá mesmo mal. E o Ben Simmons não está a dar conta. E aí, o André tem a sua razão. Não estar a jogar também não lhe está a ajudar, de certa forma, no valor dele no mercado, porque a ideia que as pessoas vão ter vai ser sempre daquilo que aconteceu
nos playoffs. E já há rumores que o que os Sixers querem fazer é aguentar até o final do ano para fazer uma sign and trade com o Harden pelo Ben Simmons. So, I mean, eu não sei até que ponto isso é bom para os dois, mas acho que é a melhor coisa a fazer. Mas sim, voltando aos Blazers, é uma experiência falhada, tipo, cap space mal utilizado e não vão ganhar nada, tipo, então melhor é mesmo trocar. Os Blazers sentem muita falta de um big tipo Aldridge. Eles nunca conseguiram matar a saída do Aldridge. Aldridge vai fazer muita falta naquela equipa, muita mesmo. Eu só quero dizer que se eu sou Daryl Morey e os Brooklyn Nets sequer alguma vez propõem a trade Kyrie, Ben Simmons, eu sou Daryl Morey, eu nem penso 2 vezes. Assim que o telefone está a tocar Brooklyn, eu digo sim, aceito. Não, Daryl Morey tipo, é o tipo de pessoa que ainda ia dizer não, quero estar em 2 firsts. Pelas trades que estamos a ouvir. Não quero mesmo trade. Mas vai acabar por fazer isso. Eu espero, mas está a ver, eu acho que o que tu começas a ver agora é o efeito que a season causa. Porque existem equipas que vão para a season a pensar, nós vamos ser assim, vamos ser assado. A season começa e não está a correr bem assim, que é o caso, por exemplo, dos Pacers. E chegam ao meio da season e dizem, pô, isso aqui não está a funcionar, acabou todos os nossos planos, vamos mudar e pôr tudo de novo. Ou seja, tu crias, às vezes a season cria esse desespero e algumas equipas a sentirem a necessidade de fazerem um move. Então por isso também eu acho que é benéfico para os Sixers esperarem para aparecer essa equipa e ficar desesperada e fazer a trade. Porque tu vês, por exemplo, os Brooklyn Nets agora são muito mais likely de fazer essa trade do que eram no início da época ou quando o Ben Simmons estava para essa confusão toda. Porque muita gente, já não lembro também quem é que disse aqui no podcast, acho que foi estúpido, porque achava que o Kyrie já teria tomado a vacina by now, mas os reports saíram há umas semanas atrás, disseram mesmo que ele não, there's no way. E então acho que agora está a ver essa trade é muito mais likely e é uma trade muito melhor do que Malcolm Brogdon e whatever pelo Ben Simmons. Então eu acho que é um pouco por aí. Acho que sim, acho que é essa situação aí para resolver. Os Blazers também não dá para falar muito porque sinceramente acho que é muito simples o que tem de fazer, é olhar e ver que tem que explodir aquilo. Depois, para acabar, ouvimos também o Bradley Beal a vir dizer que ele quer pela primeira vez sentir a experiência de ser free agent e que não é daquele tipo de jogador que vai assinar agora uma extensão de contrato para depois não cumprir aquilo. Então ele quer, como é que eu posso dizer, viver tudo aquilo que a experiência de free agent tem para ele. Vocês não acham que isso é papo furado para dizer eu não quero ficar em coisa em Washington? O Sandy é que tinha razão. O Bradley Beal não gosta de ganhar. Todos os anos a perder, não, eu sou loyal, eu quero ficar em Washington. O primeiro ano que a equipa está decente, está a ganhar, está a dizer não, olha, eu não sei se eu quero ficar aqui. Vocês vejam só se isso faz sentido. Tu gosta de ganhar, sabe? Vai assinar com os OKC. Não, conforme ele é maluco, deve assinar mesmo pelos Boston, bro. Tô falando sério. E não vai ganhar nada ali. Bradley Beal quer dinheiro. Ele quer se ganhar, mas eu que sei o que ele está tentando dizer. Não tá. Eu já sabia que ele ia ser feito desse ano de uma forma ou de outra. Não me importava de ver o Bradley Beal em LA, principalmente. Bradley Beal é preguiçoso. Não tem como, Lucani. Como é que no ano em que tu podes, porque a desculpa é, ok, a minha equipa não está a me ajudar a competir, que foi durante muitos anos o caso dos Wizards, né? Não está a me ajudar a competir, não tenho teammates competentes, não ganhamos nada, nem sequer somos competitivos, não consigo ver o futuro dessa equipa. Agora, esse ano, os Wizards estão competitivos, estão na playoff race, têm bons jogadores, bom treinador. Bro, vocês estão 15-11. E esse é o ano em que ele decide não quero sair. Então não faz sentido. Não.
Porque é o ano em que ele está a jogar pior, porque está a jogar em equipa, ele não está a ter tantos shots e quê? Winning basketball, tá? Quando te falar Right. empty stats, estás a ver, né? Aquilo era Ele um tá empty vendo- stats. Está a ver o stock está a descer. Está com Ah, medo de pois. perder a pega. Right. Se fosse assim, ele ia assinar agora, não ia ser free agent. Tá com medo. Assim então, está a esperar de quê? Sabes que se ele assinar como Vai ter free que agent, ele pode competir, receber 200 e tal milhões, bro. Isso é uma. E se assinar agora só recebe só recebe tipo 162 a 180 milhões, uma coisa do gênero. Yeah. É uma diferença significativa. Bro. Você contar muito de tempo assim, se ir para assim com uma equipa, eu ando até free agent. Se queres ver qual é o teu valor, o que as outras Mas equipas já- são dispostas a dar por ti. Literalmente Mas o tu ano já tiveste passado. outros anos para fazer isso e para pedir Não, isso. mas ele quer ser free agent. E aí é ser traded. Literalmente Só- o ano passado ele disse eu quero ser como o Damian. Eu vi o Damian Lillard no momento de lançou aquele shot em cima do Paul George, quero ser como ele e ser Right. esse herói de Washington. Ele disse Yeah. o Damian Lillard quer ser o herói de Washington. Agora, um ano depois, meses, quer estar free agency, Quando Tá finalmente Mas começam a ser uma equipa não é só competitiva. mudar de ideia. né? É normal mudar de ideias, sim. Mas, pô, só no ano em que começam a ganhar é que estás a... Porque não faz sentido. Porque se ele é um jogador mesmo que quer competir, quando a tua equipa está a ganhar, epá, tu podes dizer, ok, os Wizards não têm bem chances de ganhar e que ok, eu aceito isso. Mas, bro, os outros anos em que não tinham literalmente zero chance de ganhar e ele não quis sair e disse, não, sou leal, não sei o quê. Né? Right. Por exemplo, o caso do Lillard é diferente. Ok, ele já tentou durante bué de anos conseguir. A equipa dele não é boa o suficiente. Já vimos que o West está carregado e ele se quer competir, tem que ir para outra equipa. Mas ele nunca teve uma equipa tão má como a do Bradley Beal, bro. A equipa dele sempre foi competente. Bradley Beal finalmente tem uma equipa competente. Não, quero sair, quero testar free agency. Nos outros anos todos estávamos sack badly, pior equipa da liga quase. Não, mentira, nunca estava certa. Mas, bro, das piores equipas da liga é que não. Vou ficar, sou leal. O André está a falar faz sentido se não acompanhasse o início da carreira do Bradley, se eu tivesse a ver os últimos anos. Mas eu, como vi o início dos anos, eu consigo ver com mais ou menos a perspectiva dele. Basicamente, Fala. o que ele aconteceu foi isso. Primeiro ano da carreira dele, o Wizards eram average. Depois, no segundo, terceiro ano, o Wizards começou a se informar das melhores equipas do East. E iam longe nos playoffs. E depois aconteceu isso, o John Wall começou a se lesionar, os Wizards começaram a descer, e chegou essa fase quando ele estava a falar que não estava a ganhar nada. E ele sim, melhorou como jogador e continuou a melhorar cada vez mais. E agora ele está a lhe dar o que lhe deu nesse ano, que é o último ano dele, que ele pode ser já free agent. Não vai ser suficiente para ele ganhar o título, ele quer ganhar título. Então não é suficiente para ele ganhar título, mas agora se ele quer free agents. O ano passado ele foi para os playoffs, mas o que vai acontecer esse ano vai ser uma coisa que aconteceu ano passado. Vai para os playoffs, vai ganhar alguns jogos, assim na mesma. Até mais assim, benéfico para ele se ele for. Se ele quer ser herói, é nessa altura que ele está, ok, está nos Wizards estão a ganhar, está potencial. Agora aquele que está na altura de, em vez de ele se recrutar para fora, é recrutar jogadores que estão fora para dentro. Ele dizer, ok, olha, temos aqui algo que até pode funcionar. Ele já tentou fazer isso. Tentou, exatamente, porque ele está a fugir nesse já momento. Já tentou fazer isso. Tentou quando? Os outros anos. Tentou recrutar quem? Exatamente. Ele não fala exatamente quem, mas ele nunca ele nunca mencionou assim que eu estou a recrutar, porque isso é algo privado. Ele nunca falou não importa. O que eu estou a dizer é ele quer ser herói. Mas ele já disse várias vezes que tem, por exemplo, ele quando disse que estava nos Jogos Olímpicos e no All-Star, ele disse isso, exatamente isso. Podes procurar. Que eu vou aproveitar essa oportunidade para conhecer melhor outros jogadores e convencer eles a virem jogar comigo em Washington. Foi exatamente isso que ele disse. Aparentemente convenceram-lhe a sair do Washington, no mínimo. Mas é assim, eu só quero dizer assim, se ele quer ganhar, eu já disse, eu falei isso com vocês, para mim, o que eles poderiam fazer, eu acho, eu sou o dono dos Brooklyn Nets, eu mando lixar tudo. Troco o Irving pelo Ben Simmons, faço o sign and trade, faço o sign and trade
pelo Harden, para o Ben Simmons, e troco o coisa, e faço o sign and trade do coisa do Bradley Beal com Kyrie Irving. Troco, fico com Big Three, Ben Simmons, KD, Bradley Beal. Uma equipa extremamente estável, onde cada um tem o seu trabalho, onde tens 2 defensores e onde tens um indivíduo que faz com que o Ben Simmons não tenha que ser obrigado a lançar. Bom Big Three, melhor do que ficar em Washington com Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, que vai acabar agora o contrato e duvido que os Washington vão pagar o que o Montrezl Harrell está a jogar, porque ele está a jogar para receber um grande contrato. KCP, duvido mesmo. Eu acho que isso faria mais sentido para o Bradley Beal do que está aí para os Celtics, ok? Bradley Beal vai para os OKC. Bem, porque eu não gosto do Celtics, né? Vai para os Rockets. Onde vai poder marcar 30 por jogo. Olha, aí isso acontece, ele se vai para uma equipa fraca mesmo aqui agora. Aí sim, vocês podem falar isso, mas eu não acho que ele vai para uma equipa assim. Eu não quero. Ele vai dizer, não vou jogar com o John Wall. Até era melhor se ele tivesse sido traded, porque assim a equipa podia ficar, aquele dia podia ficar com os bird rights dele e pagar mais dinheiro. Não era assim justo da outra vez. Exatamente isso. Falaste muito bem. Por isso, bro, não faz sentido. Já tive a oportunidade de ser traded quando a equipa absolutely sucked. Não havia. Tu olhavas para aquela equipa dos Wizards e nem sequer vias nenhuma hope. Tu olhavas e dizias, não, eles estão perdidos. Então ainda fizeram a trade do Westbrook e do coisa do Off. Tu ficaste, essa equipa mesmo, vão ficar com o Westbrook aqui para sempre, vai ficar assim, o Westbrook com mais Thomas Bryant, Bertans e whoever else. Esquece. I'm sorry, mas é tipo, a questão do Bradley Beal é um quanto pouco preocupante. Será que o Bradley Beal vai ser o novo Kemba Walker? Nada. Será que o Bradley Beal vai ser o novo Kemba Walker? Mas mentir, se ele for para os Lakers. Não tem como ir para os Lakers. O Westbrook tem mais um ano e de certeza que vai exercer os 45 milhões. Quem me dera que ele fosse para os Lakers. Quem me dera que ele fosse para os Lakers. A cena é que normalmente com esses contratos ainda podes dizer, não, ele vai tipo split o dinheiro, mas ninguém vai dar 22 milhões ao Westbrook, eu não acho. Ninguém. Por isso ele não pode fazer tipo 2 anos, só se eu fizer 3 anos, mas quem é que vai lhe dar 3 anos de contrato também? Mano, não me importava nada de ver o Bradley Beal em LA. As companhias que iam aparecer no estádio. Epa! Mas já, tipo, depois, passando para uma parte mais fácil da coisa, já a terminar, obviamente, Ginny Bass, e hoje vamos só dar tipo vamos dar um pequeno comentário, mas eu depois vou fazer um episódio, já estou aqui a dizer antecipadamente, em que eu convidei algumas pessoas diferentes para poderem falar um bocadinho da situação dos Lakers. Eu não vou falar, vão ser eles. Vai haver opinião de outras pessoas acerca dos Lakers. Desculpa? São extremistas também? Não. São já cotas. São cotas. Que eu estou a trazer aqui, que vem o jogo e vão trazer uma perspectiva diferente. Então hoje só vamos dar uma pequena introdução, porque nós somos Moneyball Podcast, temos sempre que falar das coisas e pronto, para não dar muitos rodeios. Ginny Bass veio no jogo dos Celtics no intervalo a dizer que não vai despedir o Frank Vogel, que está tudo bem, que existe uma boa ligação entre a organização e o Frank Vogel e que até a equipa estar totalmente saudável, ninguém pode fazer nenhum tipo de juízo de valor contra a equipa. Então isso vem dizer minimamente ao Frank que por enquanto ele está com um cargo salvo, mas se tu não começares a trabalhar, vamos te dar um bico do traseiro. Então isso veio só para acautelar as coisas. E depois veio a grande cena, que é o Charles Barkley a vir dizer que
tudo o que está a passar de mal com os Lakers, essa instabilidade toda, é culpa do AD. Bem, é assim, isso é um assunto muito, mas muito extenso, porque eu iria ficar aqui por quase 30 minutos até que me explicar, mas de forma resumida, porque nós vamos ter pessoas que vão falar sobre isso, e eu acho que é um assunto interessante para não ser eu, porque se for eu é sempre tipo o meu bias, então vai ser bom ter outras pessoas para também termos um bocadinho de qualidade no aspecto de análise desse assunto. Mas eu pessoalmente continuo a dizer, eu acho que o Charles Barkley tem razão. Tu não trouxeste o AD para o AD ser simplesmente um jogador que faz 24, 10 pontos, 4 assistências. Trouxeste o AD para fazer tipo 28, 30 pontos, 14 assistências, essas coisas do gênero. Tipo, ele é um jogador que é top 5 para mim. Então eu entendo que as exigências e muitos comentadores, então eu entendo que as exigências desses comentadores e de todas as pessoas que acreditam que ele é um jogador que tem talento para ser top 5 sejam superiores à média. Então, seres o melhor não é só tu teres o teu nome no ranking, é tu também corresponderes às expectativas. So, é totalmente justo o que estão a crítica que é vinda dele. Mas agora, se o que ele falou está totalmente certo, é claro que não está. Porque tu não podes crer que um só jogador vai resolver o problema da má montagem da equipa. O Anthony Davis não tem como defender por 4 jogadores, nem o LeBron tem como atacar por 4 jogadores. Eu acho que isso também se aplica um bocado de pessoa estar a interromper isso. Não, fala. Acho que isso também se aplica ao Frank Vogel, que eu vejo as pessoas a criticarem muito o Frank Vogel, mas o Frank Vogel passou a dar assim um exemplo. Passou de pescar com uma cana de pesca a pescar só com anzol e com as mãos. É difícil tu fazeres isso funcionar. Claro, com a cana é fácil recolher, agora com a mão você não vai puxar. E é para vocês verem, tipo, quando tens as peças para ter o estilo de jogo que os Lakers tinham defensivamente, equipa com boa defesa, top defenders in the league, ok, tinham o personal para isso, agora não tem, bro. Quem é que é o defesa dos Lakers? É o que tu disseste, não podemos culpar tudo no AD nem tudo no Frank Vogel, porque a equipa também é de mal montada, não há defesa. O que tu podes exigir do AD é ofensivamente, e isso aí eu concordo. Por exemplo, contra os Celtics, na primeira parte, só 7 pontos. Como é que tudo bem, acabou com 17 pontos, 16 rebounds, isso é bom, mas tu podes fazer mais, a contribuição ofensiva pode ser mais, pode ser muito melhor. E tipo, eu acho que ele está, e isso de certa forma, para mim demonstra o quão grande ele também é como jogador, que é, ele encontrou uma forma em que ele possibilitou o Westbrook de jogar. O Westbrook precisa de entrar para o garrafão para poder fazer o seu jogo. O AD com isso tem que sair várias vezes do garrafão para poder jogar, para o Westbrook ficar à vontade, fazer o seu drive, fazer o seu ponto. E faz com que o AD muitas vezes esteja mais vezes recuado. Se isso justifica o motivo dele estar a lançar mais do que nos outros anos, não justifica toda hora, porque às vezes mesmo que ele lança à toa. Mas o mais engraçado disso tudo é que nós estamos a reclamar que o AD não vai para o rim, não vai isso, mas é o jogador da liga com mais pontos dentro do garrafão. Tipo, quando a tua equipa é má, parece que aquilo que tu fazes nunca é suficiente. A única coisa que eu estou a adicionar a isso que o Charles Barkley disse, é o que acontece com muitos bigs. Muitos bigs da NBA, mesmo já no passado também era assim, eles, não sei se tiveram um trajeto muito fácil e conseguem tipo pontuar bem sem estar engaged no jogo, sem tipo, estar com foco de hoje estou aqui para matar. E então eles não são engaged e precisam de motivação para jogarem bem. Por exemplo, eu lembro sempre do exemplo que o Kenny Smith, que também trabalha com Charles Barkley no TNT, dá sobre o Hakeem Olajuwon. Ele nos playoffs, ele inventava coisas, falava que Hakeem Olajuwon, hoje eu ouvi dizer que o X do time oposto disse que tu és bem fraco, não sei o que, não sabe fazer. É o que o LeBron e o Carmelo ele quis jogar sério. É o que o LeBron, o Carmelo e o Rondo estão sempre a fazer no AD. Suposto, pelo menos o que o AD diz. Tipo, ele parece que tem que estar irritado. Alguém tem que lhe irritar para ele, tipo, vir numa nightly basis fazer aquele jogo monstruoso.
Mas isso nós vemos também nos playoffs. Nos playoffs, o AD tem sempre aquele jogo que foi também no jogo dos Suns, acho que foi o primeiro que os Lakers perderam, ok. Que ele veio e jogou bem mal. No ano em que os Lakers foram campeões, lembro-me bem do primeiro jogo contra os Houston Rockets, que na altura não tinham posto. PJ Tucker. Que ele conseguiu tipo 3 ressaltos, ok. E todo mundo ficou tipo, what the fuck. E depois desses jogos ele volta mesmo mal e a matar mesmo tudo. Só que ele tem esses jogos, estás a ver? E às vezes parece muito. Ele não tem, por exemplo, acho que o que o Kenny estava a falar no outro dia, quando estávamos a falar do Kevin Garnett, não tem aquela intensidade do Kevin Garnett. Não tem um instinto matador. Enquanto jogadores, por exemplo, o Tim Duncan, que não precisavam tanto disso, mas eram jogadores muito consistentes, muito fundamental, estás a ver, muito. Ele sabe o que é que tem que fazer all time. O AD às vezes parece tipo. Não sei explicar. Parece mesmo que ele não está conectado ao jogo, está tipo só a existir e a going through the motions, como dizem. E entendo que este ano até seja maior, porque é frustrante tu jogares com uma equipa que sinceramente não te faz potenciar, não te ajuda a retirar o melhor de ti. O people, não, porque o AD está menos atlético. Ok, está fixe, concordo. Está menos atlético porque, se formos a ver, o AD ganhou mais peso. Tipo, mais peso não, mais massa muscular. Ele está bem mais entroncado esse ano. E tanto para evitar ter as lesões que teve no ano passado. Tanto que este ano, pelo menos até agora, o AD só faltou 1 ou 2 jogos. O que para os standards do AD é muito bom. Mas tu perdes mobilidade. E depois eu estive a ver, essa é aquela parte que eu não gosto muito de dar relevância, porque, Desmond Bane é bem yoga, mas lança bem. Então, não vou muito por aí, que as pessoas dizem que normalmente quando tu ganhas mais massa muscular e tu ficas bué grande, tu tens uma maior dificuldade no teu shooting motion. E isso atrapalha, de certa forma, o teu lançamento. Eu não consigo comprovar ao certo isso. O nosso yoga do grupo, o Luqueni, é o perito nisso. Eu acho que ele é o que pode dar uma melhor opinião sobre isso. Isso é verdade. Em relação ao lançamento, isso não é necessariamente algo verídico. Basicamente, tu se ganhas mais força, o teu lançamento fica um pouco maior, vai com mais intensidade, mas isso quer dizer que tu, como lançador, tens que ajustar. E saber por exemplo, se tu follow through, normalmente, quem não sabe o que é follow through é quando tu estás a finalizar o lançamento. E quando tu estás a fazer o follow through, vamos dizer que normalmente antes de treinar, tu tens que pôr mais força para a bola ir mais longe. Agora tens que pôr um bocadinho de menos força. E tu ajustas isso no treino, e eu não acho que isso é necessariamente um problema. Pois. Mas isso é uma coisa que muitos vieram dizer, que ele ganhou mais massa muscular. Isso é óbvio, se dá-se conta, tu vês pelos ombros dele, estão mais largos, não está aquele AD magro que estava nos New Orleans Pelicans. E tipo, quando tu sacrifice on mass, tu perdes de certa forma athleticism, se fores um big guy. E depois, eu ainda acredito que ele esteja a jogar de certa forma com receio, com a lesão que ele teve do ano passado, que acabou por ser assustadora, que podia ter dado cabo do tendão dele, e graças a Deus não deu. Que nós sabemos que big guys recuperar desse tipo de lesão é bem difícil, quase nunca voltam mesmo. Acho que nunca aconteceu isso. Cousins. Cousins já. Contrato para ir para várias equipes. Exatamente. Cousins é um exemplo. Então, eu acho que é isso. Mas nós vamos entrar melhor sobre esse assunto com outras pessoas. Vamos trazer aqui outras pessoas. Preparem, são 4 convidados que eu falei, fiz questão de falar com a antecipação e vamos trazer aqui para vocês. Vai ser a primeira vez deste ano que vamos trazer convidados e eu espero que vocês gostem e tratem bem e mostrem amor ao comentário que eles fizerem no dia do episódio. Por outra, vamos terminar o episódio por hoje. Hoje foi o episódio da Moneyball Podcast. Sim, não falamos do Desmond Bane ainda hoje,
mas porque estive aqui a ver algumas coisinhas e vamos preparar aí uma coisa mais sólida, mais coesa sobre o Desmond Bane e não queremos avançar neste jogador falando coisas muito rápidas porque ele tem dado muito bom rendimento aos Grizzlies. Então, por isso, vamos terminar o episódio dessa forma, com este assunto interessante. Hoje os temas foram interessantes, um bocadinho mais longos. Vimos o Sandy a falar menos hoje, vimos o Luqueni a falar mais. Milagre. Terminamos o episódio de hoje. Sigam as páginas, sigam tudo que nós, sigam todo o sítio onde nós estamos. Sigam, partilhem, comentem, subscrevam, deixem um like. You know where it is. O Pintim, let's go.